Olá, tudo bem? Boa noite. É bom estar com você em mais este culto de adoração ao nosso Deus. Estamos de uma forma diferente, não estamos presencialmente reunidos, mas eu creio que a tecnologia agora nos conecta, aonde quer que você esteja. Seja no hotel, em uma viagem de férias, seja em casa, ou na casa de um familiar que há tempo você não via, mas aqui juntos estamos agora para estudarmos a palavra de Deus. Falando a palavra de Deus, onde está a sua Bíblia? Ela está aí com você? Pegue sua Bíblia agora, a segure em suas mãos, a tenha consigo. Busque também papel, caneta. Vou te dar um tempo para isso, para que possamos estudar a palavra de Deus. Mesmo que você esteja agora no celular, na televisão, no tablet, no computador, não sei. Mas não se esqueça, este é um culto especial de adoração ao nosso Deus. E a palavra deve ter o primeiro lugar neste momento. Espero que ela te alcance hoje e possa falar de forma poderosa ao seu coração. Já buscou sua Bíblia? Podemos começar então? Que bom! A Bíblia é clara em demonstrar que Deus é todo-poderoso. E de fato, Deus pode todas as coisas. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. O Salmo 139 é uma pérola que demonstra toda essa capacidade de Deus. Mas será que poderíamos falar de uma impotência divina? Será que a Bíblia fala de coisas que Deus não pode fazer? Será que Deus é incapaz, incompetente ou impotente em algum aspecto de sua atuação? Estranho falar disso, né? Mas eu quero conversar com vocês hoje sobre 4 coisas que são impossíveis para Deus realizar. E para isso, eu convido você a abrir sua Bíblia em Tito, no capítulo 1 e o verso 2. Tito, carta de Paulo a Tito, no capítulo 1 e verso 2. Encontraremos a primeira coisa que é impossível que Deus faça. Abra aí sua Bíblia, Tito capítulo 1 e o verso 2. Encontrou? Vamos orar juntos para lermos as Escrituras, a palavra de Deus? Nosso bom Deus e Pai, a Tua palavra está sendo aberta agora e está em nossas mãos. Pedimos que nos ajude a compreender a Tua vontade e fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Em Tito 1, verso 2 diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Uau! Que mensagem poderosa! Nós temos um Deus que não pode mentir. De fato, nós vivemos numa sociedade que vemos pessoas mentindo com muita facilidade. E é até difícil confiar hoje naqueles que estão ao nosso redor, naqueles que nos representam, daqueles que deveriam falar a verdade. Você tem esse sentimento também? Mas diante desse mundo tão confuso, onde todos parecem mentir, e até inventaram a mentira branca, né, do bem, nós temos uma segurança. O nosso Deus, Ele não pode mentir. Tudo que Ele diz é verdadeiro. Tudo que Ele diz é correto. Ele não mente. Ele não se engana. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se você for ainda a carta aos Hebreus, logo na sequência você vai encontrar algo interessante. Hebreus 6 e o verso 18. Abra na sua Bíblia. Hebreus capítulo 6, verso 18. Diz assim: para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual é a segurança que nós temos, segundo o autor de Hebreus? Que o nosso Deus, Ele não mente. Por isso nós temos uma base sólida para seguir. Nós temos algo em que podemos apegar e confiar no Deus que não mente. O Deus que não falha. Eu quero ainda abrir um último texto sobre esse assunto. Está lá no começo da sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 23. Números, você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, então Números, capítulo 23. Números 23, vamos ler o verso 19 e 20. Na minha Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá?
Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Deus não revoga a sua palavra, Ele não volta atrás. Ele não é homem para que se arrependa ou para que minta. Tudo aquilo que Deus falou é verdadeiro? Então te pergunto, como está a sua confiança na palavra de Deus? Tem sido a palavra de Deus fonte de verdade para a sua vida? Ou você tem buscado em outros lugares? Você tem buscado na ciência as respostas que você precisa? Será que temos colocado a Bíblia em nossa vida como sendo a verdadeira palavra de Deus? A palavra daquele que não mente? Portanto, compreenda, aquilo que a Bíblia diz que é a verdade, é a verdade. E aquilo que a Bíblia diz que é mentira, porque Deus em sua palavra, Ele não mente. Ele não se engana. Deus não pode mentir. Amém por isso? Que bom que existe essa impotência em Deus, o Deus que não pode mentir. Mas será que existe algo mais que Deus não pode fazer? Sim. A Bíblia afirma que esse Deus que não mente, Ele também não muda. Sabe, nós mudamos constantemente, não é verdade? Uma hora pensamos de um jeito, outra hora já percebemos que não é bem aquilo. Uma hora desejamos algo, depois já queremos outra coisa. Eu conheci uma pessoa que entrou em 3, 4 cursos universitários diferentes, até se encontrar. Entrava em um, é este aqui que eu quero. Passava um ano, quem sabe um semestre, e percebia que não era bem aquela direção. Entrou em outro curso, em outro, porque nós mudamos com facilidade. Nós pensamos hoje algo, amanhã já pensamos diferente. Vamos ao último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e vamos ver essa confirmação de que o nosso Deus, Ele é imutável, Ele não pode mudar, Ele é incapaz de mudar, Ele permanece sempre o mesmo. Malaquias capítulo 3 e o verso 6. Encontrou na sua Bíblia? Abra, por favor. A nossa reflexão de hoje é bem simples, mas é interessante que você vá até as Escrituras, marque e anote, para que você possa relembrar depois essa mensagem. Malaquias 3, verso 6, diz assim na minha Bíblia: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós temos um Deus que não pode mudar. Um Deus que permanece sempre o mesmo, e num mundo tão volátil, e que tantas coisas mudam rapidamente, ainda mais agora nessa era digital. Tudo passa e tudo muda. É bom termos a segurança de que algo permanece eternamente. O nosso Deus, Ele é imutável. Na Bíblia, os montes são símbolo de algo que não muda, que é inabalável. Mas eu lembro quando era pastor em Paraupebas, próximo da escola onde estávamos trabalhando, a Escola Adventista de Paraupebas, hoje o Colégio Adventista de Paraupebas, existia um bairro que estava em expansão. E próximo à pista existia um morro, uma montanha com muitas pedras. E a escola de repente começou a trincar algumas paredes. E percebemos que estava relacionado às implosões que ali ocorriam para que aquela montanha fosse retirada. E de fato, com explosivos, com tratores e equipamentos mais diversos, os homens removeram aquela montanha. Mesmo que aqui montes possam ser removidos, rochas possam ser feitas em pó, nós temos uma segurança de um Deus que não muda. Um Deus que permanece sempre o mesmo. E isso traz segurança. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele diz que virá outra vez, Ele voltará. Nós temos essa sólida confiança na palavra de Deus. Se você quiser me acompanhar a Isaías, nós encontraremos mais um texto especial. Isaías 45. Abra aí no livro do profeta Isaías, capítulo 45. Agora o versículo 23. Isaías 45, verso 23. Diz assim na minha Bíblia: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. Percebe o que Deus diz? Ele não voltará atrás. Ele não vai mudar de pensamento ou de ideia. Aquilo que Ele prometeu na palavra certamente se cumprirá.
Você pode ter segurança na profecia bíblica, na promessa de Deus para você, porque, por certo, Ele cumprirá tudo aquilo que prometeu. Mesmo que homens quebrem suas promessas, Deus, Ele não pode mudar. Ele sempre é o mesmo. Uma terceira coisa apresentada na Bíblia que Deus não pode realizar. Interessante. 3 coisas agora. A Bíblia diz que Deus não pode ouvir algumas orações. Pastor, Deus não pode ouvir minha oração? Não, não é isso que eu estou dizendo. Deus ouve as orações, a Bíblia nos dá plena segurança disso. Mas a Bíblia também afirma que Deus não pode ouvir oração daquele que abertamente transgride a sua lei, daquele que é contrário à sua palavra. Vamos ver juntos? Provérbios, capítulo 28. Abra aí a sua Bíblia. Logo depois de Salmos, no livro dos Salmos, está o livro de Provérbios, um livro de sabedoria muito especial. Provérbios, capítulo 28, e o verso 9. Provérbios, capítulo 28, verso 9. Encontrou? Diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração, será abominável. Olha, aquele que se desvia de ouvir a palavra de Deus, que não dá atenção ao que está nas Escrituras e na lei de Deus, a sua oração é abominável diante do Senhor. Deus não pode ouvir essa oração. Ainda em Provérbios, abra no capítulo 12. Provérbios 12 e o verso 22. Volte aí um pouquinho a sua Bíblia. Provérbios 12, verso 22. Olha o que diz. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Que bom sabermos disso. Se formos fiéis a Deus, sua palavra, Ele ouvirá a nossa oração. A nossa voz será ouvida, mas Ele rejeita, abomina a oração daquele que transgride, daquele que não quer ouvir a palavra. Portanto, é imprescindível que sejamos fiéis, que tenhamos a mente cativa à palavra de Deus e vivamos de acordo com aquilo que ela ensina. Quero convidá-lo ainda ao Salmo 66. Abra mais uma vez sua Bíblia. Salmo 66, está aí bem pertinho. 66, o verso 18. Salmo 66, verso 18. Olha o que o salmista declara. Se eu, no coração, contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha, se eu contemplar a vaidade, se eu acariciar o pecado, se eu abertamente desejar transgredir a lei de Deus, se eu rejeitar a palavra de Deus, aquilo que Deus fala no meu coração, o salmista traz uma garantia: o Senhor não pode ouvir. Se ele tivesse feito isso, Deus não o teria ouvido, porque Deus não pode ouvir a oração daquele que abertamente transgride a sua vontade, daquele que rejeita a sua palavra. Amigos, como é importante sermos fiéis e obedientes à palavra de Deus. Eu quero concluir com a quarta e última coisa que Deus não pode fazer. Este daqui é um raciocínio lógico. Deus não pode salvar o homem contra a sua própria vontade. Por mais que Deus te ame, por mais que Deus queira ter-nos próximo a si, por mais que Cristo tenha morrido por toda a humanidade, Ele não pode salvar aquele que não deseja a salvação. Se você for comigo ao livro do profeta Isaías, logo no primeiro capítulo, é feito um convite. Isaías capítulo 1, abra sua Bíblia. Isaías capítulo 1, verso 18. Olha o que diz as Escrituras. Achou? Diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha o verso 19 agora. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor da terra. Deus, em sua bondade, em seu amor totalmente altruísta, abnegado, Ele não aprisiona, mas liberta. Deus nos permite escolher o caminho que vamos seguir. Ele aponta nas Escrituras, na palavra, qual é a direção, o que é melhor para você. E se você ouvir e seguir, você pode encontrar o caminho da salvação, e por certo encontrará. Mas se eu não desejo ouvir a palavra, se eu não desejo aceitá-la,
se eu não levo a palavra ao coração e não pratico o que ela diz, se eu rejeito a salvação oferecida em Cristo Jesus, é impossível que eu seja salvo, não porque Deus não queira ou possa me salvar, mas porque Ele respeita a minha vontade e a minha decisão. É impossível que Deus salve aquele que não deseja, que não anseia pela salvação. Vamos mais um texto, Romanos 6, verso 16. Vamos ao Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, logo depois do livro de Atos, é o 6º livro da Bíblia, Romanos 6, verso 16. Olha o que diz aqui. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se eu rejeito as Escrituras, se eu desejo viver no pecado, se eu rejeito aquilo que Deus tem preparado para mim, eu me tornei servo do pecado. Eu sou escravizado por ele. Mas eu posso escolher de forma diferente. Eu posso ser livre e me tornar servo de Cristo, se eu desejar viver de acordo com a sua vontade. Eu posso render inteiramente a minha vida à vontade, levar toda a minha vida submissa à palavra de Deus. Assim, eu posso desejar aquilo que é eterno. E Deus, por certo, concederá a cada um de nós. Em Apocalipse 22, verso 17, nós encontramos um convite muito especial. No último livro da Bíblia, a última mensagem de Cristo à sua igreja, nós encontramos algo muito interessante. Apocalipse 22, verso 17. Achou? É a última página da sua Bíblia, a última parte do texto bíblico. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem quiser, recebe de graça a água da vida. Qual é o seu desejo hoje? Você quer receber dessa água? Você quer receber salvação plena em Cristo Jesus? Ele quer salvar você. Mas pastor, por que Deus não me salva mesmo que eu não queira, se é o melhor para mim? Sabe, amigos, a submissão à palavra, ao Deus que não muda, ao Deus que não mente, ao Deus que não falha, é imprescindível para que possamos herdar o reino dos céus. Faça um exercício comigo. Imagine que você ganhou 12 ingressos para assistir uma orquestra sinfônica. Ouvir aqueles instrumentos tão bem tocados por profissionais que se prepararam por toda uma vida. E você lembra de um amigo que perdeu a audição. Ele não tem mais a capacidade de ouvir. E você o convida e dá o ingresso para ele, para que ele esteja com você nessa apresentação musical. Você vai amar. Eu tenho certeza disso. É especial demais ouvir de bem perto uma orquestra sinfônica. Mas para aquele que não pode ouvir, será que tem algum sentido? Faz sentido? De fato não faz. Por isso Deus não pode levar para o céu aquele que não ama o céu, aquele que não tem o coração no céu. É por isso que aqui, hoje e agora, você precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. É por isso que hoje eu preciso escolher ser salvo, para que eu seja salvo em Cristo Jesus, porque Ele não pode fazer nada contra a minha própria vontade. Ele, em seu amor tão grandioso, nos dá essa liberdade. Lembre-se, nós temos um Deus que não pode mentir. Aquilo que Ele diz em sua palavra é verdadeiro, eterno, não passará. Jesus mesmo declarou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus não pode mudar. Assim como Ele redige sua palavra, Ele é imutável. Ele é o mesmo, hoje e sempre. É a nossa segurança, é o nosso ponto de equilíbrio em um mundo de tanta insegurança e incertezas, em um mundo que muda com tanta facilidade. Lembre-se, Deus também não pode ouvir a oração daquele que abertamente transgride a sua lei, daquele que não deseja viver de conformidade com a sua vontade. Portanto, hoje a sua oração deve ser, Senhor, se eu não estiver de conformidade com a tua vontade, muda esse meu coração. E Deus fará uma obra na tua vida, Ele ouvirá a tua oração. Mas lembre-se, Ele deseja que hoje você aceite plenamente salvação, para que você seja salvo. A salvação oferecida por Cristo é de caráter universal, é para todos. Não importa quem você seja, o que tenha feito, onde tenha ido, Ele pode salvar você. Ele quer salvar você, mas Ele não vai além da tua vontade.
Ele não faz por você aquilo que você não deseja, aquilo que você não escolheu. Deus não te obriga, mas Ele te liberta. Portanto, escolha hoje viver com Cristo. Que Ele abençoe tua vida e que os impossíveis de Deus sejam um sinal de misericórdia, de bênção, de segurança para o teu viver. Você confia nisso? Então ore comigo neste momento. Nosso bom Deus e Pai, obrigado por tua palavra e pelo que ela nos ensina. Ajuda-nos a viver de acordo com todos esses princípios e a colocá-los em prática em nossa vida. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro domingo que vem. Eu aguardo por você. Forte abraço. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consola e foi capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Se hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu chorar, e me deu a mão Pra me consolar, Foi capaz de aqui capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Ele me amparou Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar